Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzeiro! Me chamo Gilton Carmo, bem-vindos aqui ao meu laboratório. Vamos falar sobre geografia. Você precisa entender energia molecular. Lembrar mais uma vez que Enem exige. Aí estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Primeiro vamos trabalhar a definição. Durante muito tempo, Você já deve ter ouvido. A ditadura militar começou a formar. passar por um processo, os Estados Unidos Eles articularam. quando se entendeu. E aí, você acorda. Então cuidado. Para ser mais preciso, tempos atrás inicia O período colonial. Vamos tentar identificar. quando eu falo estatística, eu atribuo ao longo do tempo nós resolveremos no sentido clássico. Bem objetiva. Poderia ter sido. Conflito de classes. Então você pense bem. Isso acontecia. Entre outras coisas, como, por exemplo, O Egito Antigo é o reino da República. que compõe aqui, ó. Pensava eu. Parecem habitações populares no Brasil. Para visualizar melhor, diretamente. uma poesia da língua inglesa. Ao invés de ter Vamos ter Esse conceito que corriqueiramente características extremamente a forma escrita. Todas as propostas do Enem são muito coerentes. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Krause e hoje nós vamos falar de associação de resistores. Algo extremamente importante, por quê? Porque você sempre vai ter na sua prova do Enem uma questão envolvendo circuitos. Então fique atento, né? Porque a associação de resistores é extremamente importante para você estar bem preparado para fazer a prova do Enem. E como você já sabe, o seu caminho para a universidade está passando por aqui, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a associação de resistores em série e depois a associação de resistores em paralelo. Eu estou com a ajuda da varetinha aqui para não ficar atrapalhando a sua visão. Olha só. Primeira coisa importante, quando se trata de uma associação de resistores em série, observe que todos os resistores estão no mesmo fio. Então vamos considerar essa linha horizontal como sendo um fio e esses resistores estão todos no mesmo fio. Ora, então nós temos o resistor R1, R2 e R3. Quando esses resistores encontram-se no mesmo fio, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então a corrente elétrica ela é constante. Pronto. Só que tem um detalhe, esses resistores vão estar ligados a uma bateria, a uma pilha. E como eles estão em série, cada um deles vai puxar uma diferença de potencial. Então o resistor R1 vai estar submetido a uma diferença de potencial V1, o resistor R2 a uma diferença de potencial V2 e o resistor R3 a uma diferença de potencial V3. Observe que essa diferença de potencial também comumente chamado de tensão, né? Então o resistor R1 associado a uma tensão V1, o resistor R2 associado a uma tensão V2 e o resistor R3 associado a uma tensão V3, todos eles percorridos pela mesma corrente elétrica, ok? Então algumas informações importantes, já deixamos aqui, né, para você poder entender melhor isso. Todos os resistores estão no mesmo fio. Acabou. Então isso tem que estar claro para você. Cuidado que a questão pode colocar um fio em curva ou um quadrado, mas se ele não estiver ligado a mais nada, né, ele está no mesmo fio. Então se você tem, né, um fio que começa na vertical, aparece o resistor, aí ele dobra, vem para a horizontal, passa por outro resistor, ele dobra de novo, passa por outro resistor, está no mesmo fio. Então fiquem atentos, porque muitas vezes os livros colocam os resistores somente em fios horizontais ou somente em fios verticais. Então você pode manipular o fio à vontade. Então fique atento com isso. A corrente é a mesma para todos os resistores.
Então, detalhe, né? Onde é que você observa muito isso? Você observa, por exemplo, em ligações de lâmpadas de árvore de Natal. Né? Quando você tem as ligações das lâmpadas da árvore de Natal, muitos daqueles filamentos, né, são associados em série. Tanto é que muitas vezes um daqueles filamentos deixa de funcionar. Se um filamento deixa de funcionar, provavelmente uma daquelas lâmpadas queimou. Né? Então, quando uma lâmpada queima, as outras apagam, certo? Cada resistor produz uma queda de potencial. V1, V2, V3. Se um resistor queima, os demais desligam. Então, cuidado, né? Você pode ficar induzido a acreditar que quando uma lâmpada queima, né, as outras também queimam. Não é assim. Quando uma lâmpada queima, as outras apagam. Quando uma lâmpada ela é desligada, as outras também são desligadas. Por quê? Porque você interrompe o caminho da corrente elétrica. Então a corrente elétrica, quando ela está passando por aqui, né? Ó, repara, a corrente elétrica vem passando. Se de repente um desses resistores aqui romper o seu filamento, o que vai acontecer? A corrente elétrica não tem mais como seguir a sua trajetória. E aí todos eles deixam de funcionar. Ok? Vamos deixar isso bem claro para você. Bom, e aí como é que eu determino? Olha só o que eu quero fazer agora. Eu acredito que esses 3 resistores estão ocupando muito espaço no meu circuito. E eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que esses 3 resistores saiam do meu circuito e entre um resistor equivalente. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar os 3 resistores, o R1, R2 e o R3, e vamos substituí-los por um resistor que seja equivalente a esses 3. E como é que eu faço o cálculo da resistência equivalente de resistores que estão associados em série? Ora, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências desses resistores. Então, se eu tenho o resistor R1, R2 e R3, se eu somar R1, a resistência de R1, mais a resistência do R2, mais a resistência do R3, eu tiro esses 3 resistores e coloco uma resistência equivalente à soma desses 3 resistores, ok? E um detalhe para ajudar você na hora de resolver o problema e de marcar a sua alternativa, observe que a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, o resultado tem que ser um número maior do que qualquer um dos resistores. Então, por exemplo, se você tem aqui 2, 3 e 5, a sua resposta tem que ser um número maior do que 5, tem que ser maior do que qualquer um deles. Porque muitas vezes vem lá, né? 2, 3 e 5. Nós já sabemos que a resposta vai ser 10. Então, assim, primeira coisa importante, um número tem que ser maior do que qualquer um dos resistores. Tá? Então, fique atento a isso. Tá? Pronto. Então, vamos lá. E numa associação em paralelo, como é que fica? Tá? Como é que funciona a associação em paralelo de resistores? Então, primeira coisa importante. Agora, você vai perceber que você vai ter um ponto aqui, que vai ser o ponto que vai distribuir a corrente para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Esse ponto é chamado de nó. Então nós temos um nó ali, tá? Bem, o que vai acontecer? Você tem a corrente se propagando, essa corrente ela vai se dividir em I1, em I2, em I3. E repare que os 3 resistores agora estão em fios diferentes. Resistor R1, R2 e R3. Só que tem um detalhe. Quando você tem uma associação em paralelo de resistores, o que acontece? Todos eles ficam submetidos ao mesmo potencial, à mesma tensão elétrica. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, que é a maioria das ligações. Por quê? Porque se um desses resistores aqui ele deixar de funcionar, todos os outros continuam funcionando normalmente. Então vamos ver aqui as informações importantes. Cada resistor está num fio diferente. Então, primeira coisa importante, diferente da associação em série, que todos estavam no mesmo fio. Agora, cada um deles está num fio diferente do outro. A diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Então, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica. Se a sua pilha, a sua bateria tem, por exemplo, 9 volts, o que vai acontecer? Cada resistor vai estar submetido a 9 volts. Não tem problema em relação a isso, tá?
cada resistor é percorrido por uma corrente I. Então, ou seja, repare, o resistor 1 foi percorrido pela corrente I1, o resistor 2 por uma corrente I2 e o resistor 3 por uma corrente I3. E já vamos deixar claro para você que quanto maior a resistência desse resistor, menor vai ser a corrente. Porque repare, se você, por exemplo, chega com uma corrente elétrica aqui e o resistor 1 tem um valor maior, uma resistência maior do que R2 e R3, naturalmente a corrente elétrica não vai querer passar por ele. A que vai passar por ali é muito pequena. Então é aquela corrente com menor intensidade. Se os outros dois resistores têm menor resistência, mais corrente vai querer passar por R2 e por R3. Tá? Então fique atento a esse detalhe. Quanto maior a resistência do resistor nesse caso aqui, o que vai acontecer? Menor vai ser a corrente elétrica que vai circular por ele. Tá? Se um dos resistores queima, os demais continuam funcionando. Ué, se esse resistor queima, se rompe o filamento dele, a corrente elétrica continua tendo a opção de passar por R2 e por R3. Pronto, tranquilo. Tá? Bom, e como é que a gente faz o cálculo? De novo, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esses 3 resistores do meu circuito e quero substituí-lo por um resistor equivalente. Então vamos fazer o cálculo da resistência equivalente. Se você tiver mais de 2 resistores, o que vai acontecer? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências desses resistores. Essa é a maneira que você tem para calcular, certo? Então 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Se você tiver apenas 2 resistores no circuito, então você pode fazer o produto dividido pela soma. Então é um macetezinho aí para quando você tiver apenas 2 resistores. Não pode utilizar mais, apenas 2. Então é o produto dividido pela soma. E se você tiver inúmeros resistores, mas todos eles são iguais, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da resistência desse resistor e vai dividir pelo número de resistores. Então, por exemplo, se você tem 10 resistores de 20 ohms, certo? Senão o seu circuito lá com 10 resistores de 20 ohms, todos eles em paralelo. Então, ou seja, qual é o valor da resistência? 20 ohms. Quantos resistores você tem? 10. Então, quanto vai ser a resistência equivalente? 2. Pronto. Simples assim. E outra informação importante, né? Quando você faz o cálculo da resistência equivalente, você vai perceber que nesse caso de uma associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre um número menor do que qualquer um dos resistores. Então fique atento a isso. Nesse caso da associação em série, a resistência equivalente ela era maior do que qualquer um dos resistores. Na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre um número menor do que qualquer um dos resistores no teu circuito. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. Era o que nós tínhamos para mostrar para vocês aí sobre associação de resistores, série e paralelo. Estude que o seu caminho para a universidade passa por aqui. Valeu, galera. Tudo de bom. Todo mundo vive, viveu ou viverá o problema de não estar adaptado à sua turma. A escola, então, é o pior momento disso. Você é o diferentão ou a diferentona. Na escola, você ou é magro demais, ou você é preto demais, ou você é gordo demais, ou você é branco demais, ou você é igualzinho e igualzinha a todo mundo da turma, mas se sente diferentão ou diferentona. Aceite, somos todos iguais, como diria a música, mas uns mais iguais que os outros. A boa notícia é que isso acaba um dia. Lá na frente, você vai estar longe dessa turma que tanto te maltratava e que você, do alto da sua idade adulta, do alto da sua maturidade, você olha e vai dizer: naquela época eu era a pessoa mais esquisita da turma. Que fique claro, eu era uma das pessoas mais esquisitas da turma. A má notícia é que você precisa ter cuidado com o virar da esquina, porque a dificuldade maior não é você se adaptar. A dificuldade maior vai ser você continuar diferentão, porque você ser diferentão pode ser a
assinatura no mundo. E quantas vezes você se pegou fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, quase sem perceber, só para poder se encaixar? E quantas rodadas de conversa todo mundo dizia aquela opinião chapada, feia, horrorosa e que você, no mínimo, era obrigado a concordar com o seu silêncio? Alguém se juntou para ofender uma outra pessoa e você, discordando daquilo, deu aquela risadinha só para não ficar fora da galera, né? Você não queria beber e a galera, bebe, bebe, bebe. E aí você bebia. Quantas vezes você, se achando certo, teve que fazer o contrário por conta dos outros? A dificuldade maior é quando você, ao longo de sua vida, aceitar suas diferenças, ver o que a maioria está trazendo de interessante, colocar na sua cabeça, chacoalhar e daí sair alguém interessante, principalmente para você mesmo. A busca do encaixe para a vida toda pode te transformar, sim, numa pessoa muito idiota. Pode te transformar, sim, numa pessoa racista. Pode te transformar, sim, em alguém que faz parte do problema. É só lembrar que você vive em um país que tem desigualdade social, um país racista, um país que olha para todos os problemas sociais que nós temos e insiste em fingir que ele não existe. A grande maioria tá pouco se lixando para o que acontece com os diferentões e as diferentonas. Você se juntar à maioria ou você ser diferente demais é uma decisão sua, única. Mas se lembre de como você se sentia quando todo mundo olhava para você e fazia com que você se sentisse excluído. Ou pior, quando ninguém olhava para você. Olá, meus amigos e amigas. Vamos falar hoje sobre literatura contemporânea, que começou na segunda metade do século XX e o início do século XXI. Em 1952, a revista Noi Grandes começa a publicar poemas diferentes, poemas inovadores, uma tendência nova chamada concretismo. É o surgimento da poesia concreta. Os pais, os criadores da poesia concreta, são Décio Pignatari e os dois irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Outros também aderiram. Ferreira Goulart, de vez em quando, também fazia textos nessa linha do concretismo, né? É uma poesia muito mais concreta, como o próprio nome já diz. Está muito interessada em distribuir o texto na folha de papel. Então, a importância do espaço em branco do papel na construção do texto. Forma e conteúdo devem andar juntos. Então não se admite mais separar forma, linguagem e conteúdo. As três coisas têm que concorrer juntas para a mesma finalidade. Então são poemas fonéticos, visuais, são poemas que têm a sua estrutura completamente inovadora. São jogos semânticos unidos a jogos fonéticos e visuais. O escritor usa os recursos tipográficos de uma maneira completamente criativa. Eles querem provocar uma percepção no leitor, uma percepção de espaço mesmo. Eles querem que o leitor proceda a múltiplas leituras daquele texto, que pode ser numa direção, pode ser em outra direção, ou seja, leituras de formas que nunca se viu antes. O uso do espaço em branco do papel de formas que nunca se viu antes. Então a gente tem na poesia concreta características como montagem e desmontagem do verso. Você pega um poema como Velocidade, que a primeira linha é o V, depois o VE, depois o VEL, depois o VLO, até compor a palavra velocidade. Ou seja, composição de palavra. Então, decomposição e composição de palavras são característicos da poesia concreta. O aspecto visual é muito importante, o aspecto sonoro é muito importante. Então, a gente observa, por exemplo, que não existe mais aquele eu lírico tradicional. Não existe mais aquela voz que se expressa. Às vezes tem alguns poemas concretos que se parecem slogans de propaganda. Porque a gente nota uma certa impessoalidade naquilo ali, certo? Então a gente nota escritores muito importantes como Paulo Leminski, Chacal, Arnaldo Antunes, que foram bons representantes, além dos criadores Décio, Haroldo e Augusto de Campos, né? Então, algumas outras tendências, além da literatura, começam a surgir também derivados disso aí, dessa modernização, né?
dessa insatisfação com a poesia e com a arte tradicional. Então, por exemplo, um tipo de arte chamada instalações. Você pega um ambiente, distribui coisas diferentes que podem ser objetos, podem ser textos, pode ser música, pode ser efeitos sonoros, e aquilo tudo ali reunido num lugar só. É a sua instalação. Se vocês forem num museu no interior de Minas Gerais chamado Inhotim, vocês vão ver lindas instalações, inclusive ao ar livre. Aqui em Salvador, temos o Museu de Arte Moderna. Também tem alguns exemplos de instalações. Também surge o grafite, as pichações nas paredes, o grafite. Então as pessoas começam a questionar o que é arte. Será que pichação é arte? Será que aquela coisa de fazer instalações num determinado ambiente é arte? Qual é o limite? Onde termina a arte? Onde começa, onde termina a arte? Então, coisas que nunca foram pensadas antes começam a ser questionadas, né? A própria função da arte, o que é a arte. Bom, mas num contexto de prosa, os textos em prosa, a gente nota um grande destaque para a crônica e o conto. Olha que coisa curiosa, nesse mundo apressado que a gente vive, nesse mundo urbano, onde tudo é muito rápido, onde todas as pessoas têm pressa, começa a surgir um tipo de texto curto, como o conto e a crônica. Surgir não, já existiam, ganhar força, né? Aliás, um dos países onde a crônica mais se desenvolve é no Brasil. Então, a literatura pós-moderna, a literatura contemporânea, a prosa contemporânea, ela valoriza muito as temáticas urbanas. Herdou aquele interesse pela psicologia humana da geração de 45, herdou aquele interesse pela psicologia, né? Como a gente vê em Clarice Lispector, por exemplo. Lembre-se quem criou todo esse psicologismo na prosa brasileira foi Machado de Assis, lá atrás. Clarice Lispector deu uma grande força a isso, deu um relevo maior a isso, e na literatura contemporânea cada vez mais os escritores se interessam por isso, né? Essas preocupações com a urbanidade, com a violência urbana, a gente vê muito claramente em Rubem Fonseca. Muito claramente. Um grande escritor do norte do país, chamado Milton Raton, também está nesse grupo. A gente tem o outro grande escritor chamado Carlos Heitor Coni, que também é desse grupo da pós-modernidade. A gente tem João Baldo Ribeiro, a gente tem grandes escritores. Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna mistura questões místicas com arte popular. É um cara de uma ironia fina, refinada. A gente tem a Ana Miranda, por exemplo. A Ana Miranda, ela pega fatos históricos e reconstrói em seus livros. Por exemplo, O Boca do Inferno é um livro da Ana Miranda que fala sobre Gregório de Matos. Ou seja, uma figura conhecida no Brasil lá do século XVII, e ela mostra uma nova visão dessa época e dessa figura da literatura, certo? Então, na literatura contemporânea, o interesse pelas questões urbanas, né, como o homem lida com essa vida cosmopolita. Intertextualidade, textos que citam filmes, que fazem alusões a músicas, a slogans, por exemplo. Uma tendência que influenciou muito a literatura contemporânea brasileira foi o realismo fantástico. O realismo fantástico se desenvolveu muito na América Latina, por exemplo, e a gente nota que chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem Murilo Rubião, por exemplo. Lá na literatura africana, em língua portuguesa, a gente tem o Mia Couto, por exemplo. Então o realismo fantástico, ele funde realidade com fantasia. Então você cria uma sensação no leitor de que a fantasia é real, de que o absurdo é real. Então você mostra que realidade e fantasia estão embrincadas, estão misturadas no mesmo mundo. Isso, gente, dá um resultado incrível, dá um resultado muito interessante
no produto final, no romance, entendeu? Então, a literatura contemporânea é uma literatura que ela engloba e usa diversas mídias para difundir, né? As redes sociais, por exemplo, que não existiam antes. Então, a literatura pós-moderna, a literatura contemporânea, ela tem muito veículo de difusão que antes não existia. E isso aí abre caminho para que pessoas que nunca produziriam consigam produzir. A arte do oprimido, por exemplo, a poesia marginal surge exatamente por causa dessa possibilidade de você publicar um livro em outras mídias que não apenas a editora. Ok? Então, meus amigos, a literatura contemporânea é a que nós estamos desfrutando hoje, de escritores ainda vivos e ainda produzindo boa literatura. Gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos praticar juntos. Ao som do barulho do mar, a gente vai fazer uma técnica de respiração. Sentem em uma posição confortável. Se estiver em pé, sente-se em uma posição que seja confortável para você, que te ajude a sustentar a prática até o final. Vou marcar com esse sino o início e o fim da nossa prática. Se permita essa nova experiência. Ao ouvir o barulho do sino tocar, quando quiser, feche os seus olhos. Vai inspirando e expirando. Vai se conectando com o seu corpo, com o ar que entra e o ar que sai de você. Não existe certo e errado. O seu corpo sabe respirar. Não existe forma correta para respirar. Vá sentindo a sua respiração, esse fluxo natural do seu corpo. Inspire e expire. E pouco a pouco, vá trazendo a sua atenção a esse som. Esse som do mar, se conectando com ele. Imagine que os seus pensamentos são como sons do mar. São como as ondas do mar. Eles vêm e eles vão em um fluxo natural. Não se cobre. Olhe para você com gentileza e amorosidade. Se permita essa experiência como de fato ela é. Vá se conectando com o som, com a sua respiração. Vá se conectando com a ideia dos seus pensamentos serem parecidos com a onda do mar. Eles vão e eles vêm. Pouco a pouco, no seu ritmo, no seu tempo. Vá se preparando para encerrar a prática. E vá abrindo os olhos. E aí? Essa é uma prática que você pode fazer sempre. Tá bom? Um beijo. Até semana que vem. Fala, gente, beleza? Meu nome é Ricardo Lopes, eu sou professor de matemática e hoje vamos falar de função do primeiro grau. Vamos nessa? Veja bem, ó, o que é uma função do primeiro grau? É toda a função de R em R, tá vendo? Esse primeiro chama conjunto de partida, o segundo chama de conjunto de chegada ou contradomínio. Tal que você tem uma expressão aqui, ó, uma lei de formação que chama Y, ou f de x, é igual a x mais b. Com a e b pertencendo aos números reais e o azinho tem que ser diferente de zero. Porque se o azinho for zero, você vai substituir aqui por zero, essa variável que está de grau 1 aqui, ó, ela vai sumir, vai ficar y igual a b. E aí vai deixar de ser uma função do primeiro grau e vai virar uma função constante. Esse azinho eu chamo de coeficiente angular e o bzinho eu chamo de coeficiente linear. Vamos para o exemplo de baixo aqui a verificar inicialmente quem é o azinho e quem é o bzinho na função do primeiro grau. Na letra A você tem o azinho, é quem multiplica o x,
Você olha lá e vê que é o 2. O Bzinho é quanto? O Bzinho é mais 4. Na letra B, a gente tem o Azinho é quanto? O Azinho é menos 1. E o Bzinho quem é? O Bzinho é 2. Na letra C, o Azinho é quanto? 2. E o Bzinho, 0. E na letra D e última, o Azinho é quanto? O Azinho é 3. E o B é quanto? O B é mais 7. Beleza? Vamos agora estudar os coeficientes, o A e o B. O Azinho é responsável pela inclinação da reta, né? Se o A for maior que 0, uma reta crescente. Se o A for menor que 0, uma reta decrescente, tá? Reta crescente é o seguinte, quando você vai da esquerda para a direita aqui, ó, está subindo a ladeira. E reta decrescente da esquerda para a direita, você está o quê? Descendo a ladeira, tá? Beleza. Então o que acontece? Subindo a ladeira, A maior que 0, função do primeiro grau, reta crescente. E A menor que 0, função do primeiro grau, reta o quê? Decrescente. Estudar o sinal da função, gente, é estudar o sinal do y. Imagine que eu tenho o eixo y aqui, ó. Para cima eu tenho valores positivos, tá? Para baixo eu tenho valores negativos e aqui no meio eu tenho 0, tá? Para cima positivo, para baixo negativo e meio 0. Então eu tenho aqui, ó, para cima positivo, para baixo negativo e aqui o y é 0, tá? Esse y é 0 chama de raiz o 0 da função. Aqui de novo, para cima positivo, para baixo negativo e aqui o y é 0, chama o quê? Raiz ou 0 da função. É calculado como menos b sobre a, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, A maior que 0, reta crescente, subindo a ladeira. A menor que 0, reta decrescente, descendo a ladeira. Se o A for igual a 0, ela é função constante, ela não é do primeiro grau, como eu já tinha citado anteriormente. Como eu te falei, ó, a função genérica y igual a x mais b, o que acontece? Ó, onde toca o eixo x, o y é 0. Então você vai substituir aqui, ó, o y por 0, tá? E aí você vai isolar esse x aqui e vai encontrar x igual a menos b sobre a. E aí você encontra esse processo aqui, ó, de menos b sobre a, que estava no resumo na parte de cima. Tá? Mas claro que tem um jeito mais fácil de fazer. Quando a gente for para a parte numérica mesmo, você vai ver que é muito mais fácil do que ficar memorizando menos b sobre a. Show? Vamos para o próximo slide aqui, ó, e fala o seguinte. Estudo do B. O B, gente, é onde toca o eixo y. Tá? Por que isso? Porque onde toca o eixo y aqui, ó, o x é 0. Onde toca o eixo x, o y é 0, o outro é 0. Onde toca o eixo y, o outro, o x é 0. Se o x é 0, eu vou substituir aqui, ó, o x por 0, tá vendo? Então vai ficar a vezes 0, 0 mais b, vai ficar y igual a b. Provando que esse valor exatamente que toca o eixo y é o próprio b, tá bom? Então nesse caso eu vou ter 3 retas crescentes aqui, ó. E esse b maior que 0, corta aqui. B igual a 0, corta aqui na origem, tá? E b menor que 0, corta abaixo da origem. Pronto. A gente tem duas formas de representar a função do primeiro grau, a equação da reta. Na forma reduzida e na forma geral. Na forma reduzida, formato y ou f de x igual a x mais b. E a forma geral, você pega tudo e passa para um lado só da equação. O primeiro membro ou o segundo membro. E fica, no caso, o valor isolado igual a 0. E fica o quê? Uma equação geral, tá? Esse azinho aqui, ó, e esse bzinho, a gente chama de coeficiente angular e linear. Porém, esse azão aqui, ó, esse bzão, tá? Não são coeficiente angular e linear, tá? Você, para passar de um para outro, é só fazer o quê? Se você está na geral e quer passar para reduzida, isola o y. E se você está na reduzida e quer passar para geral, passa tudo para o lado só, igual a 0, tá? Então pode ser que esse azão seja igualzinho? Pode. Pode ser que o bzão seja igual a bzinho? Pode. Mas não quer dizer que é necessariamente igual, tá? Para você falar em equação reduzida e equação ou coeficiente angular e coeficiente linear, tem que estar na equação na forma reduzida, tá bom? Todo nosso estudo aqui basicamente se resume ao estudo na forma reduzida. Então eu tenho esse raciocínio aqui, ó, y igual a 2x mais 4. E eu estou na forma reduzida. O azinho é 2, o bzinho é 4. Quero passar para geral. Passe tudo para o lado só, igual a 0. Então fica 2x, passe para cá, menos y mais 4 igual a 0. Tá vendo aí? Então se eu quiser agora fazer o contrário, eu pego esse y, passo para cá, isolo, e escrevo ao contrário, fica y igual a 2x mais 4. Então você passa da forma reduzida para geral e da geral para a forma reduzida. Eu tenho aqui a equação da reta genérica, ó, e tenho dois pontos marcados. O ponto A, xa, ya, e o ponto B, xb, yb. Tá bom? E aí eu tenho esse ângulo da reta aqui, ó, que é o ângulo formado com o semi-eixo positivo, rodando no sentido anti-horário até bater na reta. Esse é o ângulo da reta, que é esse mesmo ângulo aqui, ó, tá bom? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos correspondentes, e eu passo a ter um triângulo retângulo aqui, ó, tá bom? E eu vou substituir aqui na função genérica e vou chegar nessa parte, ó, que o A é ΔY sobre ΔX. E aí se eu aplicar a trigonometria na tangente daquele ângulo ali, vai dar exatamente o que? ΔY sobre ΔX também, provando então que o Azinho, coeficiente angular da reta, é igual a ΔY sobre ΔX, que é igual a tangente do ângulo.
Delta quer dizer o que? Variação. Valor final, ó, menos valor inicial. Aqui também valor final, menos valor inicial. Tá bom? E é assim que você acha o coeficiente angular da reta. Como é que eu vou construir gráficos na função do primeiro grau? Você fala, Ricardo, eu poderia muito bem chegar aqui e fazer uma tabelinha, ó, x, y. Poderia, tá? Atribuir pontos. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Quem é o Azinho? 2. Quem é o Bzinho? Menos 3. Segundo exemplo, quem é o Azinho? Menos 1. Quem é o Bzinho? 3. Terceiro exemplo, o Azinho é 2, o Bzinho é 0. No primeiro exemplo, vamos substituir x por 1. Vai dar 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Vamos colocar agora o valor 2. 2 vezes 2, aqui substituindo aqui, ó. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Poderia marcar esses dois pontos e achar o gráfico da reta? Poderia, porque dois pontos distintos determinam uma e somente uma reta. Porém, as questões de função do primeiro grau querem saber onde bate o eixo x e onde bate o eixo y. Então, por isso é interessante a gente saber onde bate no eixo x e no eixo y. No eixo y, onde bate, é o valor do b, pela teoria que eu expliquei aqui, ó, nesse item passado. Então, veja que o b aqui é menos 3, ó, eu marcando aqui o menos 3, ó, onde bate o eixo y. Olha o b aqui é quanto? 3, olha aqui marcado, ó. O b aqui é 0, olha ele marcado aqui, ó. Tá vendo? Então, o primeiro passo é você olhar o valor do b na equação da reta, tá? E aí você marca ali. E para bater o valor do eixo x, que é a raiz, você vai fazer o quê? Onde toca o eixo x, o y é 0, você vai pegar a sua função e vai substituir por 0. O y por 0, ou seja, igualando a 0, você vai tornar ela numa equação do primeiro grau, isola o x igual a 3 meios, ou ele marcado aqui, ó. E aí você liga os dois pontos e você tem um gráfico de laranja. Mesma coisa aqui, ó, marquei o b, peguei a função e igualei a 0, tá? E fiquei x igual a 3, ou ele aqui, ó. Tá vendo? E aí puxei a linha, e nesses dois casos eu estudei o sinal também, tá? E a letra C, na verdade, o que acontece? O B é o valor 0 aqui, ó. Só que se você igualar a função 2x igual a 0, que é para fazer outro raciocínio de bate o eixo x, acaba sendo o mesmo ponto, 0 também. Então, por esse motivo, você tem dois pontos coincidentes. Aí você não sabe qual é o que? A inclinação. Para poder amarrar isso, você traçar o gráfico certinho, nesse caso, você precisa fazer a tabelinha. E vai substituir um exemplo, quando x for igual a 1, tá vendo? Vai botar aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2 no caso, né? Aí marca 2 aqui. Então, ponto 1 e 2, ó. Marquei o ponto aqui, tá vendo? Pronto. Aí liguei a reta. E aí eu passo até o gráfico da função do primeiro grau. Nesse caso em que o b é igual a 0. Tá bom, gente? Então tem que saber como é que faz o gráfico da função. Tem que saber a teoria de forma bem rápida e objetiva. E aí você tem que saber achar também a equação da reta que a gente vai falar na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai fazer um monte de questão do Enem. E vamos praticar bastante, tá bom? Um grande abraço. Valeu! A gente também pode falar sobre séries. E eu deixei o meu lado tracker falar um pouquinho mais alto e vou falar um pouquinho sobre Star Trek, ou como alguns conhecem, Jornada nas Estrelas. Essa série, de 1966, criada por Gene Roddenberry, já gerou outros 7 programas e 15 filmes. A tripulação da Enterprise, capitaneada por Kirk e Spock, que em algum momento você já ouviu falar, tem pessoas das mais diversas etnias. Russos, escoceses, klingons, vulcanos. É o maior exemplo de diversidade que você pode encontrar na televisão. Você acredita que o primeiro beijo interracial da história da televisão aconteceu em Star Trek? Eles são visionários. Mostraram lá em 1966 o celular. Pode pegar qualquer episódio da série clássica, você vai ver eles com um telefonezinho lá. Não é um telefone, né? É um comunicador. E aquilo hoje em dia a gente usa como um smartphone. Eles falam sobre sustentabilidade, eles falam sobre ciência. Eu mesma já aprendi muito sobre física assistindo Star Trek, um dos 90 episódios da série clássica. Dobra, lasers, entre outras coisas. Então, deixe o seu coração ir audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve e veja esse universo maravilhoso que o futuro nos espera. Quem sabe em breve um dia a gente já vai estar fazendo teletransporte. Um beijo grande e vida longa e próspera para todos vocês. Até a próxima! Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na aula de hoje eu quero falar sobre repertório sociocultural.
Mas não exatamente o que é o repertório ou para que serve, porque a gente já viu isso em aulas anteriores. Mas obviamente eu vou fazer uma pequena revisão. Só que o que eu quero que você saiba é que é possível estudar para a redação do Enem coletando repertórios por eixos temáticos. Como assim? Bom, então eu vou te explicar o que são eixos temáticos, como você pode fazer aí o seu mapa mental e estudar para a redação coletando o maior número de repertórios que você puder, para que assim, independente do tema que caia na prova, você consiga escrever sua redação de maneira equilibrada, argumentativa e, claro, com muito conteúdo, tá? A primeira coisa que eu preciso te lembrar é que tudo que diz respeito a repertório sociocultural é avaliado pela competência de número 2 e isso vale 200 pontos para você. Mas o repertório sociocultural ele é tão importante que ele não vale apenas 200 pontos, porque assim, obviamente, ele é avaliado pela competência 2, mas a depender do repertório que você utiliza e do que você faz com esse repertório, se você consegue contextualizar, se você consegue argumentar direito, você automaticamente vai interferir na sua nota também da competência 3, que é a nota relacionada à argumentação, tudo bem? Então, o repertório sociocultural é muito importante. Mais importante do que você simplesmente saber que tem que colocar repertório é você saber selecionar, organizar e, sobretudo, argumentar contextualizando sobre esse repertório. Ou seja, não é repertório que funciona como milagre e salva seu texto. Então, tem pessoas que dizem assim, se eu citar um filósofo no meu texto, automaticamente eu já vou receber uma nota boa? Não, não é assim. Depende se a frase do filósofo é um repertório legitimado, se é um repertório pertinente ao tema, ou seja, se ele tem relação direta com o tema. E, por último, o que você faz com esse repertório? Se você argumenta, se você contextualiza e por aí vai. Mas, antes de tudo, você lembra que é repertório? Quase tudo é repertório. Mas, de modo geral, de acordo com a cartilha de participante do Enem, que é feita pelo INEP, divulgada todos os anos, nós sabemos que repertório pode ser dado estatístico, seja proporcional ou percentual. Então, se eu digo a cada 1 minuto um carro é furtado no Brasil, de acordo com o Atlas da Violência, isso é um dado proporcional. Mas se eu digo 70% da população sofre com questões financeiras durante a pandemia, isso é um dado percentual, tudo bem? Ambos precisam de fonte e ambos são válidos. Então, dados estatísticos, alusões históricas, se você cita Revolução Industrial, Revolução Francesa, ditadura militar, tudo isso é alusão histórica. Se você cita fato comprovável, ou seja, algo que aconteceu muito recentemente, então a pandemia do Covid-19, isso é um fato comprovável. Você não precisa dizer de acordo com o jornal tal ou com a fonte tal, a menos que você queira pontuar uma coisa específica ou uma conclusão através de pesquisas. Mas se você citar a pandemia, é um fato comprovável. Em algum momento vai virar alusão histórica, e isso que é mais interessante, né? O quanto os repertórios são dinâmicos, e a depender do tempo, de como ele é utilizado, ele também muda de nomenclatura. Mas, em suma, dados estatísticos, alusões históricas, fatos comprováveis, alusões no sentido de fazer analogia, é o que a gente chama de comparação, ou seja, comparar um outro país com o Brasil, comparar épocas, enfim, todo tipo de comparação também é considerado repertório. E as citações, que podem ser citações diretas ou indiretas, quando você vai citar uma frase de alguém, a fala de alguém, um trecho de uma música, ou as citações tópicas, que é quando você utiliza a citação para alusões culturais. Então, um quadro, um livro, um filme, uma série, tudo isso entra como citação tópica e alusão cultural. Tudo isso você pode utilizar como conteúdo para o seu texto. Porém, contudo, todavia, a grande angústia é que, assim, como é que eu vou saber quais repertórios eu vou utilizar no tema que vai cair se eu não tenho... Não sei, né? Não tenho informação sobre o tema que vai cair. É por isso que é importante que você estude por eixos temáticos. Porque se você já tiver feito um tema sobre um eixo temático parecido ou até mesmo igualzinho àquele que caia no Enem, você vai ter algum repertório na manga para poder citar. Vou explicar isso de maneira específica. Vamos supor que o seu professor passe para você um tema sobre os desafios da educação na era tecnológica. Esse tema é um tema que envolve 2 eixos temáticos. Envolve o eixo educação e envolve o eixo tecnologia. Tudo bem? No Enem, em 2018, caiu o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.
Esse tema envolve sociedade, né, questões relacionadas à interpessoalidade, enfim, e comércio também. Envolve economia e envolve tecnologia. Então eu tenho 2 eixos aí também. Bom, muito possivelmente a gente jamais adivinharia esse tema do Enem de 2018. Porém, se você já treinou e fez coleta de repertórios, ou seja, de elementos para se citar no tema de tecnologia lá que o seu professor te passou relacionando com a educação, muito provavelmente algum desses repertórios vai servir para o tema de tecnologia do Enem. Você entende o que a gente está falando? Ou seja, quais são os eixos temáticos possíveis e impossíveis? Bom, eixos temáticos possíveis todos. Qual eixo temático eu posso estudar? Todos. Para todos existem repertórios? Para todos existem repertórios. Então vamos dizer que você começa a praticar redações do eixo saúde. Saúde mental, saúde física, vacinação, transtornos alimentares, estética e saúde, tudo isso está dentro de um eixo. Vamos supor que caia no Enem um tema relacionado a limites entre saúde e estética. Com certeza, algum repertório que você já treinou vai ser utilizado para essa redação que vai cair, tudo bem? Então, em outras palavras, estudar redação nada mais é do que você aprender a fazer um mapa mental e uma coleta de repertórios de acordo com todos os eixos possíveis. Então, vamos lá. Cite eixos para mim, Carol. Vou lhe dar exemplos. Educação, saúde, tecnologia, economia, segurança. Então, por exemplo, temas relacionados à violência urbana, sistema carcerário, violência contra a mulher, tudo isso que envolve o eixo violência, você vai, obviamente, pesquisar, fazer uma coleta de repertório e você vai utilizar independente do tema que cai. Vou lhe dar um exemplo prático disso, tá? Quando você for coletar os seus repertórios, sempre tente buscar elementos bem gerais. Então, por exemplo, eu sei um dado sobre saúde que não sai da minha cabeça nunca e pode ser utilizado para quase 20 temas que envolvam a saúde. É um dado do Conselho Federal de Medicina que diz que para cada cidadão brasileiro há em média, para cada 500 cidadãos brasileiros há em média um médico especializado. Esse dado evidencia a precariedade do sistema de saúde, né? Se a gente tem 500 pessoas aproximadamente para um médico, obviamente não se dará conta do problema, né? Ou seja, qualquer tema que envolva saúde, pode ser saúde nutricional, saúde mental, pode ser a questão de epidemia, pandemia, vacina, tudo que envolve saúde, é possível se citar esse dado. Então, quanto mais você se apegar a um dado que pode ser utilizado para mais de um tema, maior facilidade você vai ter de, obviamente, ter um repertório, ter um banco de ideias para poder citar, seja em qual for o tema que cair no Enem, tudo bem? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero que você não esqueça desse papo que a gente bateu aqui, tá? Toda vez que você for estudar, pense qual eixo temático esse tema que eu estou fazendo se situa, quais são os repertórios desse eixo temático que eu poderia utilizar para outros temas. É assim que a gente estuda para redação e é assim que lá na hora da sua prova do Enem você consegue lembrar exatamente do repertório que precisa citar para poder garantir nota na sua competência 2 e na sua competência 3, tá bom? Até a próxima aula! Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enenzinho. Me chamo Junto Carmo, bem-vindos aqui ao meu laboratório. Vamos falar sobre geografia. Você precisa Entender energia molecular. Lembrar mais uma vez que Enem exige. Aí estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Primeiro vamos trabalhar a definição. Durante muito tempo, Você já deve ter ouvido. A ditadura militar. começou a formar. Passar por um processo. Os Estados Unidos Eles articularam. quando se entendeu. E aí, você acorda. Então cuidado. para ser mais preciso, tempos atrás, O período colonial. Vamos tentar identificar. quando eu falo estatística, eu atribuo ao longo do tempo Nós resolveremos no sentido clássico. Bem objetiva. Poderia ter sido. Conflito de classes. Então você pense
também Entre outras coisas como, Por exemplo, O Egito Antigo é o reino da República. Que compõe aqui, ó. pensava eu. Parece habitações populares no Brasil. Para visualizar melhor, Diretamente. uma poesia Da língua inglesa. ao invés de ter Vamos ter esse conceito que corriqueiramente Características extremamente a forma escrita. Todas as propostas do Enem são muito coerentes. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês.